Estamos em mais um bate-papo iluminar. Estamos iniciando o nosso mês de novembro e neste mês de novembro nós vamos falar um pouco sobre a saúde do homem. Pensando em Novembro Azul, é o mês em que nós pensamos sobre a prevenção à saúde do homem, prevenção do câncer de próstata e falar um pouco sobre esse assunto que muitas vezes nós desconsideramos, né? Então nós vamos hoje falar sobre um tema associado ao Novembro Azul. Então bora iluminar esse papo. Estamos aqui com mais uma convidada, a nossa psicóloga Jucineide dos Santos. Hoje ela vai trazer aqui os impactos psicológicos e emocionais relacionados à saúde do homem. Então, hoje o nosso tema está voltado para os impactos emocionais da saúde do homem. Seja muito bem-vinda, Jucineide. Obrigada. É um prazer estar aqui nesse espaço. Hoje a gente vai bater um papo bem tranquilo, né? Para falar um pouco sobre esse assunto. É um tema que ainda é considerado um tabu. Você ainda acredita que ainda é considerado um tabu? Sim, falando na saúde mental masculina, é um assunto pouco esboçado, né, socialmente, devido a essa questão da masculinidade hegemônica. Quer dizer, o homem, socialmente, ele segue padrões que já foram pré-estabelecidos, né, durante muitos anos, socialmente falando, né, que o homem precisa ser forte, viril, sexualmente ativo, que a fragilidade, né, pode estar ligada ao gênero feminino e por isso ele precisa esconder caso esteja envolto, né, ou sentir a necessidade de expressar certa fragilidade ou até mesmo dizer que está passando por algum processo que envolve a sua saúde mental. É um desafio. É um desafio para a sociedade, é um desafio para a saúde, né, para os profissionais de saúde, mudar esse paradigma, mudar essa visão, que é uma visão cultural, ainda é uma visão cultural de que o homem ele não precisa se cuidar, o homem ele precisa demonstrar força, ele precisa demonstrar que ele é bom, que ele é de fato viril para dar conta das tarefas, dos papéis que foram lhe impostos. Mas aí entrando nesse ponto, entrando nesse quesito, a gente pode falar um pouco também sobre como ele lida com essas emoções. Como que o homem, nós já percebemos que há uma diferença entre o homem e a mulher quando se trata das emoções, quando se trata da comunicação, não é verdade? A comunicação da mulher, ela é diferente da comunicação do homem. E como que você vê esse homem? Qual é a forma que esse homem expressa as suas emoções? Fala um pouco disso pra gente. O modo de expressar as emoções do homem e da mulher são bem divergentes. A mulher, quando ela chega na clínica, ela é bem logorreica, ela fala bastante, ela chora. Praticamente no primeiro encontro, ela tenta explanar tudo, todos os acontecimentos, né, que aconteceram no seu processo. Já com o homem é totalmente diferente. Normalmente, quando ele chega, né, para o primeiro atendimento, normalmente não por iniciativa própria, muitas vezes encaminhados, né, por esposas, parentes, amigos. Então eles chegam tímidos, né, desconfiados e até mesmo resistentes. Né? A verbalização é bem pouca, então o terapeuta ele precisa estar bem ativo, fazendo perguntas, né, de acordo com o que ele vai colocando nas sessões. Demora um tempo para estabelecer uma relação de confiança, né, que a psicanálise chama de transferência, né? Então, mas se esse paciente ele é recebido com afeto, com cuidado, com carinho, e ele percebe que aquele ambiente é um ambiente de respeito, né? Que respeita as suas fragilidades, livre de preconceitos, de julgamentos, com o tempo esse paciente ele consegue falar
sobre questões pessoais profundas, né? Quando um homem ele chega na terapia, ele já está com uma dor e o sofrimento bastante instalado, porque esse homem ele tem dificuldade para expressar seus sentimentos, suas emoções, né? Porque socialmente isso está ligado ao estigma de fragilidade, né? Como diz uma música popular, que o homem não chora. Na clínica, o homem chora. O homem não chora. Essa é uma expressão que os homens escutam desde criança, né? Engole o choro, você é um homenzinho, pare de chorar, você é um homenzinho. E hoje, se você abrir comentários de conteúdos nas redes sociais, conteúdos diversos, não são conteúdos voltados para a psicologia, não. Conteúdos diversos, principalmente relacionados ao masculino, você vai identificar diversos comentários muito, muito machistas. Sempre que um homem ele expressa suas emoções, sempre que um homem fala sobre si ou demonstra através do choro ou através de palavras, ele é comparado a uma mulher ou ao feminino. E isso é muito sério, porque faz com que a gente perceba o quanto que nós ainda precisamos trabalhar muito para que os gêneros eles sejam vistos de forma igualitária. E para que o masculino se sustente, é preciso que ele se distancie completamente de qualquer ato, comportamento que faça-o parecer ou se aproximar com o feminino. E as emoções, elas são vistas como algo feminino, né? O afeto ainda é visto como algo feminino. Tem homens que relatam que nunca receberam o abraço dos pais. E não conseguem expressar também, né? Eles não receberam um abraço e eles não conseguem repassar, né, algum tipo de afeto, sentimento, sempre naquela postura rígida. Mas Sim. não quer dizer que ali dentro não tem alguém que sente. Sim, sentem e como sentem. O que eu percebo é que o homem atual, quer dizer, o homem social, né, não da agora, mas de muito, muito tempo, falando desse modo, ele tenta esconder essas emoções, muitas vezes atrás de um vício, né? O vício, o uso de substâncias psicoativas, abuso de álcool, perdão, comportamento violento, né? Então, é uma forma dele expressar essa emoção. Então, muitas vezes o grupo de apoio desse homem são os próprios colegas que fazem parte desse mesmo vício. Ali, de certa forma, ele tenta expressar de modo relativo algum sentimento, alguma emoção, falar sobre algo que os aflige, mas isso ainda de forma bem reduzida. Muitas vezes, até com a própria companheira, ele não consegue ter esse espaço, né, para falar, né, para chorar, para sofrer. Então, quando esse homem chega a um serviço de saúde, é porque já está bem enraizado esse sofrimento, essa dor. E o que eu percebo é que os profissionais que acolhem esse homem, né, tanto em serviços de saúde pública quanto na clínica em si, muitos não estão preparados para perceber esse homem, para escutar a subjetividade desse homem, entende? Então, por isso que existem subdiagnósticos, né? Estatisticamente, existem mais mulheres que estão doentes, né? Tanto em sentido físico, tanto em sentido emocional. Mas a questão é que elas procuram mais os serviços de saúde, né? E muitos deles se esquivam de acessar esses serviços porque é um espaço predominantemente feminino. Então esse homem vai se sentir acanhado, né? Ele vai recuar. Então é importante que a sociedade ele perceba o sofrimento físico e mental desse homem de forma mais ampla, né? Existe sim programas do governo para assistir esse homem,
mas eles estão mais voltados para a preocupação urológica, questões que envolvem mais o tratamento físico, mas Uhum. não emocional, Sim, entende? sim. Na verdade, o homem ele chega à questão emocional, ele só busca, né? Você trouxe aí que o homem ele só busca o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, quando há um encaminhamento. Uhum. Quando há um encaminhamento de um profissional ou quando a própria esposa, a companheira, uma mãe encaminha, leva essa pessoa, né? Para os serviços de saúde mental. O quão importante você acredita que é essa questão da informação desde criança, né? De trazer para esse masculino informações associadas à desconstrução mesmo dessa ideia, desses tabus voltados para a saúde mental. Você tocou em um ponto importante e bem interessante, né? Essa educação, ela deve começar desde a tenra idade. As escolas, elas podem se responsabilizar por ações, por programas educativos para que essa criança, especificamente do sexo masculino, ela seja orientada a expressar o que ela sente, seus sentimentos, suas emoções. E a partir daquele momento que o menino ele vai crescendo dentro desse ambiente educativo, né, de um ambiente que desconstrói tabus hegemônicos, sexistas, socialmente falando, então ele vai crescer um homem que vai entender melhor suas emoções, seus sentimentos, ele vai perceber quando ele tiver a necessidade de acessar um serviço de saúde mental, ele vai conseguir expressar melhor, né, o que sente, ele vai, de forma mais ampla, pedir ajuda quando ele estiver envolvido em um processo de adoecimento. Sim. O que acontece quando um homem chega no setting terapêutico? O que você vê assim de diferente, né? Você falou que há uma diferença muito grande entre a mulher e o Sim. homem dentro do setting terapêutico. Você falou da mulher que ela já traz tudo, né? Ela simplesmente coloca ali, expõe ali toda a sua vida, expõe tudo que vem acontecendo de uma forma que ela tenta buscar resoluções mais práticas e resoluções mais assertivas com base no que elas sentem. O homem, como é que funciona com o homem? Com o homem é um processo mais longo. Não vou dizer que é um paciente mais difícil, não, mas que é como eu já havia citado no início, eles chegam desconfiados, Uhum. né? Um pouco resistentes, eles analisam todo o espaço, né? O profissional em si. Eu percebo que há um olhar de análise também voltado para o profissional. Será que ela vai me escutar sem julgamentos? Como será que vai atuar essa profissional? Eles sempre perguntam anteriormente sobre como atua esse profissional na clínica. Normalmente eles não chegam desinformados, certo? Mas assim, quando o paciente ele entra em análise, de fato, eu como uma profissional que atendo homens na clínica, eu percebo que abre um leque para que eles possam se expressar, né? E quando esse homem permite que seu conteúdo inconsciente seja acessado, ele já chega na clínica já pronto para a sessão. Ele consegue falar livremente, ele percebe que de fato está ali porque precisa de ajuda, né? E eu percebo também mudanças significativas na vida desse homem, né? Que isso me deixa bastante feliz e satisfeita. Noto que existe um tabu com relação ao uso de medicamentos prescritos pelo psiquiatra, certo? Muitos deles acham que não precisam, que conseguem lidar com aquele processo somente com a terapia, mas em alguns casos sim, é necessário usar em conjunto também a medicação, né, passada pelo profissional. Então, é de suma importância que esse paciente ele tenha consciência, né, que a medicação ela é um aliado também, né? Ela funciona em conjunto com o tratamento,
né? Para aquele paciente que já tem uma doença mental instalada, né? Depressão, ansiedade. Então, eu tento conscientizá-lo que, de fato, a medicação também ela faz parte, do processo do tratamento em si. É muito bom isso que você falou, porque realmente, né, para que a gente tenha um resultado adequado, um resultado que nós esperamos, nós precisamos ouvir as orientações de quem estudou para isso, Uhum. né? As orientações de quem está ali com, de fato, com a intenção de nos auxiliar no processo de reconstrução de saúde mental. Eu sigo uma linha que, na minha concepção, só a terapia em si funcionaria no processo de cura e recuperação do paciente. Uhum. Com o tempo eu tive que desconstruir esse modo de pensar. Com as aulas que eu fui tomando, com diálogos com outros profissionais, eu entendi que o medicamento, muitas vezes, ele funciona como um aliado e uma ajuda no tratamento desse paciente. Sim, sim. Isso que você falou é muito importante, porque veja, ainda existem muitos profissionais que trabalham solitário, que fazem um trabalho solitário. E isso é muito delicado no tempo em que nós estamos vivendo. As pessoas elas estão adoecendo cada vez mais, elas estão necessitando cada vez mais de suporte, de ferramentas para conseguir atravessar pelo processo de sofrimento psicológico, psíquico. E a gente precisa compreender que vão existir casos em que não exista a necessidade da medicação, né? Mas esses casos, inclusive, têm sido cada vez mais raros, o que é muito triste, porque se um paciente ele chega ao ponto de precisar fazer uso da medicação, é porque questões anteriores não foram tratadas, questões anteriores não foram vistas como precisavam ser vistas e analisadas, e isso é fruto da resistência à busca pela ajuda, né? Da resistência de pedir ajuda, da resistência de buscar profissionais adequados para isso. Então, isso que você falou é muito importante. E nós precisamos aprender a fazer um trabalho multidisciplinar, né? Multi e interdisciplinar. Precisamos, porque o ser humano, ele é complexo. Ele tem diversas complexidades. Não tem como tratar, por exemplo, um homem que já está passando por um processo de depressão crônica só com terapia. Como que a gente faz? Como que a gente sustenta um tratamento desse? Não é verdade? E isso que você falou é extremamente importante, considerando aí a importância da adesão ao tratamento completo. Não é fazer só uma parte, não é só fazer o que Jucineide falou, até porque Jucineide não diz o que ele tem que fazer. Muitas vezes as pessoas ainda têm isso, existe um tabu muito grande de que o psicólogo ele diz o que a gente tem que fazer, né? Tá, o que você acha que eu tenho que fazer? E aí, quando um paciente chega assim na clínica para você, como é que você age? Como você se posiciona falando, né? O homem ele faz mais isso do que a mulher, eu acho. Eu acho que o homem ele faz mais isso, de chegar e buscar orientações, né? Ele busca orientações, ele não está ali para se olhar, de se perceber, compreender que é um espaço que é dele. Como é isso para você? Como é que você faz? Os homens em si, eles funcionam muito no automático, né? Eles querem, como você citou, respostas prontas. A clínica, ela não é um local que eles vão encontrar essas respostas prontas, né? É um ambiente que vai haver uma construção. Quando eles dizem assim, o que é que você acha? Qual a sua opinião? Né? O que eu devo fazer? O profissional ele deve entender que ele está ali para dar direcionamentos, não dizer ao paciente o que ele tem que fazer, né? Como ele deve proceder. Isso é muito importante também quando estabelece o vínculo terapêutico. Né? Ele não, com o tempo que ele tem na sessão, na terapia, ele não vai mais usar esse tipo de pergunta, né? Ele sabe que é ele que tem que encontrar o caminho. O psicólogo está ali só para ajudá-lo nesse processo.
Muito bom isso que você falou. Bom, mais cedo você falou um pouquinho, né? Um pouquinho antes aí, a gente conversou sobre a questão do subdiagnóstico. E certamente as pessoas que estão assistindo provavelmente não compreendam como é que funciona essa questão do subdiagnóstico. Você pode falar um pouco mais sobre isso, né? Qual que é o contexto do subdiagnóstico em relação à saúde do homem? Não só aqui no Brasil, mas também em outros países, vamos dizer, mundialmente falando, existe essa questão do subdiagnóstico masculino. Né? Segundo pesquisas, apenas 16,5% dos homens acessam os serviços de saúde, em comparação com 28, mais ou menos 0,8 nessa média, em comparação com as mulheres. Né? Então, assim, menos homens acessam o serviço, talvez não necessariamente. Muitas vezes esses homens, eles vão até o serviço, mas quando chegam e percebem o ambiente predominantemente feminino, eles recuam. Quando eles acessam esse serviço e percebem que eles não são ouvidos, escutados, ou então eles não conseguem expressar o que de fato eles estão sentindo, porque o homem ele tem essa dificuldade em expressar sentimentos, emoções, né? Então, o que ele prefere fazer? Ele recua, né? Então, e aí está inserido o subdiagnóstico. Então, o que é preciso fazer? Mais profissionais preparados para acolher esse tipo de público. As ações do governo, elas são mais voltadas para o tratamento de doenças urológicas, questões sexuais, né? O novembro, né, do homem, isso pode ser estendido para outros meses do ano, né? Porque o adoecimento ele não se instala somente no mês de novembro, mas é um mês de conscientização, né? Então é importante que esse homem ele nesse espaço ele se sinta acolhido, né? Ele possa ter confiança, que ele possa perceber que ele vai ser cuidado, que ele vai ser acolhido, né? Que ele vai ter uma assistência de forma integral, não só física, mas também mental e hoje também espiritual, né? Sim, até porque nós somos seres completos, né? Nós somos seres complexos, nós somos integrais, eu diria, né? Eu posso citar também, Mirella, que com a luta das mulheres, né, por um espaço mais amplo no mercado, então abriu também o leque para que esse homem também pudesse expressar os seus sentimentos, né? Então aquela posição de firmeza, de dureza, com o tempo isso está sendo desconstruído, né? Eu percebo que a partir dos anos 90 houve um foco maior na saúde mental masculina, né? Esse homem passou a ser observado como um todo, não só como aquele que tem que ser o provedor, o masculino, o sexualmente ativo, né? O que dá conta de tudo, porque esse homem também ele tem suas fragilidades, né? Então a sociedade ensinou ao menino que ele precisa ser forte. Sim. Esse homem cresceu achando que ele precisa ser forte, mas não necessariamente esse homem precisa ser forte o tempo inteiro. Exatamente. E aí, isso que você trouxe, né, de que a sociedade, de uma forma geral, passou a falar um pouco mais sobre a saúde do homem a partir dos anos 90, diz muito o quanto que ainda temos um caminho gigantesco, um caminho muito longo a percorrer. Temos muitos preconceitos, trazem a ideia de que esse homem, ele precisa ignorar tudo aquilo que é importante. E essas emoções, elas reprimidas no homem, elas se transformam em agressão, né? Em comportamentos agressivos. Quantos homens, para extravasar, buscam esportes mais de alto impacto, né? O que não é ruim, é muito bom, porque o esporte é muito melhor do que ele apresentar essa agressividade em meios sociais. Essa agressividade nos relacionamentos, essa agressividade no âmbito do trabalho, por exemplo.
né? Você tocou em um ponto interessante. Mais homens estão envolvidos em acidentes automobilísticos. Mais homens estão envolvidos em situações de agressão, de violência. E é difícil para a sociedade entender que muitas vezes esse homem está passando por um processo de depressão. Então ele não consegue verbalizar aquele sofrimento e isso pode ser expressado de uma forma violenta, até mesmo nas suas relações com suas companheiras. O homem que não tem responsabilidade com seu próprio corpo, como é que ele vai se responsabilizar pelo corpo, pela saúde, pelo bem-estar da sua companheira? É uma questão de consciência, né, de autoanálise, de autoconhecimento, de autorrespeito. Né? Então, socialmente nós percebemos que estamos vivendo em uma geração de homens que estão sendo negligentes consigo. Né? Então, eles não estão preocupados com o seu bem-estar, né? Mental, físico. Então, é importante que tenha mais campanhas, mais pessoas falando sobre isso, né, para incentivar esse homem que ele também precisa ser assistido, ele precisa também se amar, né, se cuidar. Né? Então, essa questão da ausência do público masculino nos serviços de saúde, isso impacta muito negativamente, socialmente falando. Sim. Entende? Então, a partir do momento que esse homem passa a ter essa consciência que ele precisa olhar para si, né? Que ele precisa também perceber que ele é alguém que precisa de cuidado, né? Ele precisa desse bem-estar. Eu acho que vai haver uma mudança significativa no modo de pensar desse homem. Né? E há muitos homens que, mesmo com diagnóstico, eles optam por não iniciar o tratamento, né? Sim, sim. Essa questão de que o homem precisa ser forte, isso também se apresenta, né, quando ele é diagnosticado com algum problema físico, né, vamos dizer assim, e algum transtorno mental. Ele sente vergonha de que sua família, de que seus amigos saibam desse suposto adoecimento. Então, o que ele faz? Ele se cala, ele esconde, né? E se instala aí um agravante, um agravamento, né, daquele processo do adoecimento. Então, quando ele chega para tratar essas patologias, né, então já está no estágio bastante avançado. Interessante isso que você falou, me lembrou de uma conversa que eu tive com uma pessoa idosa, né? Um senhor, ele já devia ter seus 80 anos, 80 e poucos anos, e ele fez o processo de tratamento de um câncer, mas o câncer que foi diagnosticado foi um câncer no intestino. Ele fez o tratamento, fez as cirurgias que precisava fazer, tudo direitinho, e aí iniciou um processo de autocuidado, parou de beber, porque ele bebia muito. E aí, certa vez, a gente conversando, ele me disse exatamente assim, olha, eu perdi um amigo muito querido, mas eu perdi um amigo porque ele foi burro. E aí eu disse assim, bom, burro por quê? Burro por quê? Ele, não. Como que uma pessoa vai ao médico identificar a dor que está sentindo, né? Identifica o motivo da dor, né? Ele estava com câncer, foi identificado um câncer e ele escolhe, né, não tratar desse câncer e continuar bebendo. Na cabeça dele, ele disse assim para mim, já que eu vou morrer mesmo, deixa eu morrer tomando minha cachaçinha. Deixa eu morrer tomando minha cachaçinha. Então, assim, quantas vezes esse homem, ele, por falta de informação, por crenças também, né? Crenças limitantes, associada ao masculino, associada a esse lugar de que tem que ser forte mesmo, de que tem que enfrentar o que vem, independente de qualquer coisa, faz com que esse homem, ele perca dias, meses ou até anos de vida que ele poderia ter. Esse comportamento de não querer enfrentar, porque é um desafio enfrentar as nossas
próprias emoções não é fácil. Não é para qualquer pessoa, de fato. Então, a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho. Eu quero, né, fazer um pedido para você, Jocineide, de deixar uma mensagem aqui para os homens que estão ouvindo esse nosso papo, que está assistindo esse nosso papo. Eu queria muito que você falasse uma mensagem de aquela que você quer que toque no coração desses homens. Fala um pouquinho para eles. Querido ouvinte, querido homem que está assistindo esse vídeo aqui feito para você, eu te convido, né, a se expressar, a demonstrar seus sentimentos, suas emoções. Não tenha medo, né? Esse espaço aqui é aberto, é um espaço de escuta, de cuidado, de acolhimento, de carinho, né? E esse estigma de que o homem não chora precisa ser desconstruído. O homem chora sim, convido você a chorar, a falar do que te aflige, né? Do que te machuca, do seu sofrimento, né? Tem pessoas aqui te esperando para cuidar de você. Eu quero agradecer a você que nos assistiu até aqui. Quero que você faça uma reflexão sobre tudo que conversamos hoje. Já aproveita e compartilha esse material com todos os homens que você conhece, com todos os homens que precisam ouvir o que nós conversamos hoje. Já aproveita também e se inscreve no nosso canal, porque nós teremos outros episódios falando sobre a saúde do homem, sobre o Novembro Azul. E quem quiser, quem tiver interesse em marcar uma consulta com a Jocineide, né, marcar uma sessão, já clica aí no link da descrição, fala conosco, porque é sempre importante construir espaços de autocuidado, construir espaços potentes para que a gente possa viver uma vida mais plena, uma vida com mais saúde e que a gente consiga enxergar os sentidos da vida. Então, muito obrigado, nosso muito obrigado e até o próximo episódio.